Terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui de volta com mais uma aulinha. Essa é a nossa penúltima aula do nosso conteúdo, então estamos bem próximos aí de finalizar nosso conteúdo e finalizar também esse ano. Logo o simulado está chegando, né? E a gente vai terminando aí as nossas atividades. Então, na semana que vem eu vou deixar uma atividade de revisão para vocês, para o simulado, para ajudar vocês no simulado. E também a gente fecha também com a nossa aula, né? O nosso conteúdo do ano. Nas últimas aulas, nós falamos sobre globalização, falamos um pouco de capitalismo, mas também focamos muito na questão da globalização. E nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade a essa questão da globalização, mas num outro viés. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos fluxos e das redes que existem dentro desse processo da globalização. Entendendo que essas redes, esses fluxos, eles só vão ser possíveis a partir do processo de tecnologia, de inovação tecnológica, algo que a gente já vem batendo na tecla desde a primeira aula, quando a gente falou sobre capitalismo e globalização. Então, é muito importante entender que essas redes, esses fluxos são importantes para a globalização em si, mas eles só foram possíveis por causa dos avanços tecnológicos. Então, nós vamos falar de diferentes fluxos e também vamos falar um pouquinho sobre a crise econômica americana do ano de 2008, que é uma temática que gosta de cair muito em vestibular, gosta de cair muito no Enem, né? Então, vira e mexe sempre tem uma questão abordando aí essa situação. Então, vamos lá. O primeiro fluxo que nós vamos trabalhar aqui são os fluxos de mercadoria. O que a gente precisa entender? Os fluxos de mercadorias é algo muito antigo, né? O transporte de mercadorias é algo muito antigo, não é algo atual. Mas entender que hoje esse fluxo ele é muito mais intenso, muito mais diversificado do que já foi um dia. Isso só se tornou possível por causa dos avanços tecnológicos para o transporte. Nós temos muitos meios de transporte para essas mercadorias, porque o avanço tecnológico proporcionou isso. Então, nós temos a aviação, nós temos navios cargueiros, nós temos rodovias, né, com o transporte terrestre, em N formas. Porém, a mais utilizada, na verdade, não é a mais rápida, porque o transporte aéreo é o transporte mais rápido, mas não é o mais utilizado porque ele é um dos transportes mais caros. Então, hoje, atualmente, o que é mais utilizado no transporte dessas mercadorias são o transporte marítimo. Esses navios cargueiros que têm um potencial muito grande de quantidade de mercadoria que podem carregar. É importante também a gente destacar uma mudança no tipo de mercadoria que passa a ser transportada atualmente, porque antigamente, há alguns anos, décadas atrás, se transportava praticamente somente produtos primários, produtos agrícolas, principalmente vindo, né, dos países em desenvolvimento. Hoje mudou um pouco isso, porque hoje nós já temos uma quantidade expressiva de produtos manufaturados. Tudo está interligado, na verdade, porque na verdade o fato de o transporte ter evoluído, o tempo ter se encurtado, as distâncias, né, para a movimentação dessas mercadorias, favoreceu, por exemplo, algo que a gente já comentou numa aula anterior, que são as multinacionais, tá? Então, as multinacionais viram nisso um nicho muito importante ou potencial, no sentido deles conseguirem se posicionar em outros países, sem que isso atrapalhasse o seu fluxo, sem que isso atrapalhasse, por exemplo, os seus produtos de chegarem aos seus consumidores. Então, muitas vezes tem uma empresa que ela está num país, mas o seu mercado consumidor está em outro. Então, o fato de estar longe não vai acarretar danos ou perdas para essa empresa exatamente por causa do desenvolvimento dos transportes. E isso gerou, como ele diz aqui, né, um aumento das importações e exportações, porque houve uma facilitação desse processo por causa da tecnologia empregada nessa área de transporte. Outro fluxo que nós vamos mencionar aqui são os fluxos de informação. Os fluxos de informação são, assim, importantíssimos dentro do processo da globalização.
Isso só vai ser possível, e aqui a gente bate nessa tecla e vai bater nisso em todos os fluxos que nós vamos mencionar aqui, bate muito na tecla da questão da tecnologia voltada para informação. Então, hoje, nós temos meios de comunicação que demanda segundos para você conseguir comunicar-se com uma pessoa estando aqui do outro lado do mundo, né? Desde que essa pessoa tenha acesso à internet, essa evolução, essa fluidez é algo assustador até mesmo. Se você parar para pensar bem, chega a ser assustador a velocidade e a forma como essas informações têm chegado hoje. E nesse ponto aqui dos fluxos de informação, ela vai acabar permeando várias outras áreas dentro da globalização, como a questão que é o próximo fluxo que a gente vai falar, que são os fluxos de capital. Mas é importante também a gente dizer que a internet é o pilar tanto da globalização como desse fluxo de informação. Imagine o que seria a globalização sem a internet. Imagine o que seria a globalização sem esse fluxo, sem essa velocidade ou essa proximidade, que na verdade não é uma proximidade, é só a sensação, né, que a gente tem com a internet, do acesso dessas informações, da rapidez da comunicação. Imagine, é quase inconcebível pensar uma globalização sem a internet. Mas aqui a gente precisa pontuar o fato de que nem todo mundo tem acesso à internet. 40% da população mundial tem acesso à internet. Isso é muito e é pouco. É muito porque quando a gente pensa na quantidade de pessoas no mundo, é muita gente. Mas mesmo assim, a gente precisa entender que a internet ela é um processo excludente. Nem todo mundo tem acesso. E isso, nessa pandemia, deixou muito escancarado, né? Isso ficou muito claro para todo mundo, principalmente aqui no Brasil, quantos alunos ou quantas pessoas tiveram aí, ficaram longe, né? Por exemplo, do acesso à informação da escola, de tudo, porque a escola acabou chegando por meio da internet. E esse processo, essa pandemia acabou escancarando muito isso, essa questão da desigualdade do acesso à internet, ao acesso dessa informação. Então, entender que ela é um processo desigual, só para quem pode pagar, né? Porque não é todo mundo, por exemplo, que vai ter internet 4G no seu celular. Às vezes fica refém de uma internet Wi-Fi que só tem em casa. Às vezes não tem internet Wi-Fi em casa, os dados são limitados. Então, existe uma série de fatores que acaba sendo um fator limitador do acesso a essa informação. Então, a gente precisa ter esse ponto de crítica em relação a isso, tá? Aqui no Brasil, o Brasil, né, é um dos países com a maior quantidade de população com acesso à internet. A nossa internet é uma das mais ruins do mundo. Então, vocês imaginem se nós tivéssemos uma internet muito boa. A gente já ganha todas as guerras de meme, né? Imagina se a gente tivesse uma internet boa. É a única guerra que a gente anda ganhando, né? Mas tudo bem, mas vamos lá. Então, assim, o Brasil é um dos países de população que mais acessa à internet do mundo, tá? E aí, pra gente, às vezes parece bem inconcebível uma pessoa que não tem acesso à internet, tá? Mas existe gente no mundo que não acessa a internet, que não tem a menor, assim, não tem nem noção, né? Existe muita gente. Para nós parece algo inconcebível alguém viver nesse mundo sem saber o que é internet, mas existe. Bom, o outro fluxo que nós vamos falar são os fluxos de capital. Os fluxos de capital, eles têm uma importância muito grande dentro do processo da globalização, no sentido que eles estão diretamente totalmente 100% ligados, né, à questão econômica. E entender que o fluxo de capital também está diretamente ligado aos fluxos de informação, porque é por causa da internet que hoje a economia ela é mundializada, ela é globalizada. Isso é positivo? Sim e não, porque na verdade existem os pontos negativos de toda essa junção, de toda essa ligação tão forte que as economias mundiais possuem. Nós vamos falar logo mais. O que é importante falar sobre a questão do fluxo de capital? O fluxo de capital ele está diretamente ligado à questão das transações financeiras. Essas transações financeiras são transações que acontecem no mundo todo, entre todos os países praticamente, e é onde a gente vai falar sobre a questão das bolsas de valores, porque essas transações financeiras vão se dar por meio das bolsas de valores, que é uma questão bem complexa de se entender como que funciona, como é que é essa questão, não vou entrar nesses pormenores aqui. Entender que só foi possível por causa da inovação tecnológica, principalmente voltada para a questão da informação que a gente acabou de falar. Esse funcionamento das bolsas, né? Nós temos bolsas que são
maiores, mais fortes, mais que ditam mais, né, os passos da economia mundial, por isso que é tão importante. E aí aqui eu trago um ponto de atenção para a questão do dinheiro virtual. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala assim, o fulano tornou-se o mais novo bilionário do país, por exemplo, ele tem 1 bilhão de reais. Gente, quando ele fala assim, a pessoa tem 1 bilhão de reais, não quer dizer que ele tem um quarto lá na casa dele que tem 1 bilhão de dinheiro estocado. Não, ele tem um valor de 1 bilhão, né? Às vezes de empresa, de uma série de fatores. Mas o que eu quero chegar? É que o dinheiro, ele é virtual. O cara tem 1 bilhão, mas não quer dizer que ele tenha 1 bilhão em espécie. E isso só foi possível por causa dessa questão, tanto do fluxo de capital, como também da questão da internet. Então, quando uma empresa vai comprar uma outra empresa, por exemplo, quando ele fala assim, eu vou pagar 3 milhões na sua empresa. Ele vai lá no computador, faz uma transação, transfere esses 3 milhões para a outra empresa que está sendo, e pronto, né? Esses 3 milhões, ele não existe fisicamente. Na verdade, a maior parte do dinheiro do mundo não existe fisicamente, ele só existe virtualmente. Tá? Então, isso aqui é mais um ponto interessante para a gente parar para pensar a que ponto nós chegamos na questão desses fluxos e da questão da informação, da internet, do virtual, né? Que o dinheiro, na verdade, nós pobres é que recebemos dinheiro físico, né? Que é tão pouco que dá para ser fixo. Mas esse povo com muito dinheiro, isso não existe, né? O dinheiro é meramente virtual. Não é que ele não exista, mas fisicamente ele não existe, tá? Bom, aqui nós vamos entrar para a última parte da nossa aula, onde nós vamos falar sobre a crise de 2008. Por que nós vamos falar de crise? Porque a gente precisa entender que dentro desse modelo econômico que é o capitalismo, a crise é uma questão praticamente natural, ela é cíclica, ela vai acontecer. Existem N fatores que podem ocasionar uma crise, como por exemplo, aí a gente está vivenciando uma hoje, né? Agora, estamos fazendo parte da história. Mas um conflito, uma guerra, pode ser mundial, pode ser local, pode ser interna. Nós podemos falar superprodução, má administração pública, que foi uma parte aqui do que aconteceu aqui no Brasil, né, nesses últimos anos. E hoje, por exemplo, nós estamos vivendo, o mundo está vivenciando uma pandemia, e essa pandemia acabou acarretando uma crise global, né? E aí a gente mencionou agora essa questão da interligação das economias, e é aqui que entra um ponto bem negativo em relação a esse não é nem fluxo, né, que é a palavra que eu quero dizer, mas essa ligação tão forte entre as economias do mundo. Por quê? Porque quando há essa ligação tão forte, dependendo da economia que entrar em crise, que quebrar, ela acaba levando muitas outras consigo. Todos aqueles outros países que dependem daquela economia principal acaba sendo empurrado ladeira abaixo, né, junto com essa economia. Então, a globalização da economia, a mundialização econômica, ela tem aí as suas desvantagens. E foi bem o que aconteceu no ano de 2008, né? Com a crise de 2008, uma crise que iniciou dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos, enquanto maior potência do mundo, maior economia do mundo, daí então a gente já consegue dimensionar o problema que foi essa crise, que era uma crise que iniciou nos Estados Unidos, mas que acabou se tornando uma crise mundial, porque dada a magnitude dessa economia, acabou atingindo muitas outras economias, principalmente a Europa, sofreu muito com essa crise. Tem países até hoje que ainda sofrem com vestígios dessa crise, nós estamos falando aí, né, de 12 anos depois, e ainda tem países que sofrem esse problema, mas a gente vai entender um pouquinho como que isso aconteceu. A crise de 2008 ela ficou conhecida como a crise da bolha imobiliária. O que isso quer dizer? Vamos entender um pouquinho. Aqui do lado eu coloquei um gráficozinho, mas quem tiver o livro de vocês, depois eu posso até deixar na descrição da atividade qual é a página que ele explica bem isso. Eu estou até com o livro aqui do lado, mas não vou mexer nisso não. A crise de 2008, por que eu chamo a crise da bolha imobiliária? Porque ela iniciou exatamente por causa da venda de imóveis. Houve uma facilitação de crédito dentro dos Estados Unidos. Houve uma baixa de juros para créditos imobiliários. O que isso gera? Por quê? Porque naquele momento os bancos tornaram isso como uma prioridade, como um potencial. Houve um superaquecimento da construção civil dos Estados Unidos e houve um boom de crédito com juros baixos. E aí tá, então muita gente pensou, nossa, é o meu momento, porque imóvel nos Estados Unidos é algo muito caro. Então muitas famílias optaram então por aproveitar esse momento e fazer então a compra desse imóvel. Passado algum tempo, eles começaram a perceber que era insustentável permanecer com essa taxa de juros.
E aí eles começaram a aumentar essa taxa de juros. E aí o que aconteceu? Inadimplência, porque as famílias começaram a não dar conta de honrar com essas prestações e começaram a se endividar, se endividar. Quando acontece isso, e aí a família não consegue honrar ali com aquela dívida, o banco toma a casa. Tá, beleza. Mas antes disso, muitos preferiram fazer o quê? Refinanciar. É o que eles chamam de hipoteca, muito comum lá nos Estados Unidos. Então ele ia lá, às vezes ele tinha pagado, por exemplo, $50.000 do imóvel que ele tinha compra. E aí ele ia lá, resgatava esses $50.000, refinanciava a casa com juros mais altos. O que eles faziam com esses $50.000? Ah, vamos reinvestir, vamos comprar imóveis. Não, não, eles não fizeram isso. Eles gastaram esse dinheiro com bens de consumo, viagem, carro, roupa, comida. E aí acabou gerando um grave problema de esvaziamento dos bancos. Os bancos começaram a tomar grandes calotes, as dívidas começaram a não ser quitadas, o dinheiro pulverizou. O dinheiro pulverizou. Com isso, os bancos começam então a cobrar essas dívidas, tomar essas casas, essas propriedades das pessoas. Tomaram, beleza, problema resolvido? Não, problema não resolvido, porque nesse momento os imóveis que já tinham custado muito alto, desvalorizou muito, porque a inadimplência ficou muito alta, a quantidade de imóveis disponível acabou crescendo, os imóveis estavam a preço de banana e não tinha quem quisesse ou pudesse ou tivesse crédito para comprar esses imóveis. Então os bancos tinham um capital que estava empregado no imóvel que não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Muitas pessoas passaram a morar dentro de carros, ficaram sem teto. Nossa, foi um horror. Muita gente, assim, sofreu demais nesse período. Perdeu casa, perdeu tudo. Mas tá bom. E aí os bancos começaram a ficar sem dinheiro. Os bancos não tinham dinheiro. Ah, mas tudo bem, vamos acionar seguradoras, porque todo tipo de financiamento como esse tem seguro. Sim. Só que a quantidade de inadimplência era tão grande que as seguradoras simplesmente quebraram. Falaram, nós não temos condição, nós não vamos conseguir pagar e pronto, os bancos continuavam sem dinheiro. Agora vocês pensem, uma economia girar sem dinheiro. Possível. Impossível isso acontecer. Então, o que vai acontecer? Os bancos começam, então, porque lá nos Estados Unidos é diferente daqui, tá, gente? Lá existem N bancos. Eu nem sei dizer aqui de cabeça quantos bancos são. São muitos bancos. E os bancos são todos privados. Não existem bancos públicos como acontece aqui no Brasil, como é a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil. Lá os bancos são todos privados. E os bancos sem dinheiro, e a economia começou a patinar por essa falta de dinheiro para rodar dentro da economia americana. Enquanto não se resolvia esse problema, começou o efeito cascata. Os países cujas economias dependiam muito das economias americanas começaram então a se ver obrigadas, não se ver obrigadas, mas começaram a quebrar juntamente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam em crise, consequentemente esses países começaram a entrar em crise. E isso foi gerando uma crise mundial. Muitos países começaram a entrar em crise, principalmente a Europa. Brasil sofreu muito com essa crise? Muito não. A gente não sofreu tanto, porque quando aconteceu a crise de 2008, nós já havíamos mudado os nossos principais comerciantes, nossos principais parceiros comerciais. Nesse momento, a gente já tinha diversificado. E aí, o nosso maior parceiro comercial naquele momento era a China. E a China foi um dos países também que menos sofreu. Então, o Brasil, ele teve problemas com a crise, mas não como a Europa, por exemplo, como a Grécia, entre muitos outros. Falo a Grécia porque a Grécia foi o país que menos conseguiu se reerguer desde a crise de 2008, dos países europeus. Mas tá. Enquanto isso, tentava-se uma medida, uma forma de resolver esse problema. E nada funcionava. Até que o governo americano tentou, né, pegar dinheiro público para injetar dentro desses bancos privados para tentar resolver o problema. Só que isso esbarrava em questões legais, o Senado americano tinha que aprovar uma série de questões. Enquanto isso não acontecia, a crise foi só se agravando, só se agravando. Até o ponto que, de fato, né, o Senado americano aprovou o empréstimo de dinheiro. Então, o que foi feito? Pegou dinheiro público, dinheiro do povo, de imposto, e injetou dentro de um banco público para tentar resolver o problema da crise de 2008. Por que eu gosto de bater nessa tecla? Porque é um pouco da falácia do que é o neoliberalismo, né? Da não interferência do Estado dentro da economia. Mas na maioria das crises, principais crises que nós vemos, e isso nós estamos vivenciando agora, nesse momento, a crise ela só se resolve com a intervenção do Estado. Então, é muito mais
de conveniência no liberalismo, neoliberalismo de conveniência, no sentido de que a gente não quer que o Estado interfira até o ponto que nós façamos o que nós quisermos. Aí, quando chega no ponto de que não tem mais o que fazer e é um salve-se quem puder, aí a gente aciona o Estado tem que se responsabilizar e tem que resolver esse problema. Então, eu gosto de pôr esse ponto crítico no sentido de que que é o neoliberalismo, né? Até que ponto isso realmente funciona, até que ponto eu sou neoliberalista. Então, eu gosto de pontuar essa crítica. Quando foi na crise de 29, a mesma coisa. O Estado americano teve que intervir, teve que criar situações para gerar emprego, para gerar economia, para gerar o dinheiro rodando em si, né? Para conseguir resolver o problema. Não vou tocar nisso, que é algo que vocês já estudaram. Mas, assim, é para se pensar, né? Um pouquinho. Entender, gente, que as crises são assim. Então, nós passamos por uma crise muito forte em 2008, nós estamos aqui cá em 2020, passando por uma crise talvez a maior do último século, porque ela vai além de uma crise econômica, ela é uma crise sanitária, de saúde, de uma loucura, né, gente? Que tentar descrever o que tem sido esse ano, o que nós estamos vivenciando, acho que talvez não caiba em palavras, a gente não teria palavras suficientes para tentar transcrever isso. E que nós estamos vivenciando isso, nós estamos fazendo parte da história. E entender que isso é uma crise. Vocês imaginem, por exemplo, se nós teríamos o coronavírus ou essa crise sanitária no mundo se não tivesse tecnologia voltada para os transportes. Não teríamos, porque isso não teria se espalhado. É ruim a tecnologia dos transportes? Não, né? Mas aí a gente tem aí os pontos negativos que a gente acaba tendo que lidar com eles. Oi, que ponto negativo nesse caso desse ano, né, gente? Mas só para a gente entender, né, como funciona. Bom, a aula de hoje é isso. Eu espero que tenha sido claro para vocês, tenha ficado claro. Eu sei que vocês estão bem cansados, poucas pessoas estão visualizando as aulas, mas é um conteúdo extremamente importante e eu vou tentar fechar o conteúdo com vocês na semana que vem. E é isso, um abraço para vocês. Até semana não tem tarefa hoje, só a aula. Na semana que vem eu deixo uma atividadezinha de revisão para vocês do simulado, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.